Olá, sou Nelton Friedrich e nós vamos conversar sobre uma questão importantíssima, uma das bases da origem, da formação da nação brasileira. Aí entra a questão indígena e entra algumas experiências que inclusive convivi nessa área. Vamos nessa? É muito importante a gente poder se debruçar sobre a formação da nação brasileira. Onde é que estão as nossas raízes, as nossas origens? E evidentemente isso significa, por exemplo, a gente ter presente quanto que a questão indígena está em nossas vidas. Vamos começar com um exemplo bem pequeno. O que significa Curitiba? Na expressão tupi-guarani, curi significa pinheiro, araucária, pinhão. Tiba, ajuntamento, quantidade. Portanto, a capital do nosso Paraná significa terra dos pinheirais, terra de muito pinhão. Olha que sabedoria tem através de uma expressão como essa, dizendo tudo. Se eu pudesse falar em Guarapuava, em tupi-guarani, guará, cachorro do mato, puava, feroz. Mas se eu pudesse pegar um exemplo muito bonito, Ivaí. Ivaí é, na verdade, em sentido guarani, rio da flor, da fruta bonita. Olha como que, traduzindo num nome que hoje está numa cidade, que está num rio, significando, portanto, rio da flor. Eu podia pegar, por exemplo, Mandirituba, lugar onde há muitas abelhas. Ou, se quisermos, Itamaracá, significa pedra de águas correntes. Então, todos esses significados na observação, na vivência, na sabedoria indígena. Mas vamos dar um pulo? Se nós analisarmos bem a presença, por exemplo, da questão indígena em toda a gastronomia brasileira, é riquíssima. Eu poderia até dizer que um dos traços de qualquer povo está exatamente na comida que come, na verdadeira comida que tem, portanto, a sua base nessas raízes que falo, naquelas alimentações que inclusive serviam muitas vezes de oferta aos deuses, ao espírito ou aos espíritos. Eu poderia dizer quantos remédios que temos hoje está exatamente no conhecimento dos saberes originários. O que significa para todos nós, por exemplo, a cosmovisão indígena. Muito antes do que hoje se trata, portanto, uma visão sistêmica, de um novo paradigma, que, portanto, trata das conexões entre os humanos e a natureza, nós vamos ver que a cosmovisão indígena tem isso desde sempre, de pertencer à natureza e não adonar-se dela, dominá-la, explorá-la, depredá-la. Então é importante a gente compreender que hoje a humanidade está buscando, quem sabe, lá no poço de saber originário, a água para saciar a sede de uma vida mais feliz, de uma sociedade mais justa, mais solidária, ou da própria sabedoria indígena que nos ensinou que nós somos apenas fios de uma teia da vida. Nós não somos a teia, nós não somos a aranha, somos fios tênues da teia da vida. Outro fio é a água que se bebe, sem ela não há vida e nós não vamos existir, da comida que comemos, do ar que respiramos, das relações comunitárias, dos afetos. Portanto, a sabedoria de dizer a todos nós que somos apenas fios de uma teia da vida. Mas que tal voltar um pouco à questão do alimento? Você gosta de tapioca? Tapioca nada mais é do que apenas e tão somente um alimento que os índios dominaram e conheciam totalmente. Por quê? Porque eles também inventaram o pirão, o beiju, a canjica, que eles chamavam em alguns lugares de mungunzá. Mas, por outro lado, a mandioca. Imaginem, a mandioca, na verdade, foi domesticada por indígenas, porque ela tinha componente tóxico. Eu fico, às vezes, imaginando quantos que passaram mal, ou até faleceram, experimentando algo que hoje para nós é tão comum, quando se vai ao mercado, quando se vai a um armazém. E o que dizer que o milho é essencialmente indígena? E hoje corre o mundo, ou se eu pudesse dizer, por exemplo, da pamonha, que na verdade a pamonha tem várias denominações, tupi, guarani, etc., mas tem a mesma essência. O tacacá, o tucupi, tudo que faziam da banana, mas ao mesmo tempo sabia que a pipoca é essencialmente indígena, que os europeus quando chegavam chamavam de salgada de milho. Você já teve a ideia, você já teve, por exemplo,
o tempo de pensar que a moqueca de peixe em tupi significava poqueca. Eu poderia falar, portanto, de saberes e de sabores que estão na vida de todos nós, e muitos desses saberes, eles estão dando lições de vida para todos nós hoje. Eu poderia falar das cores, dos ingredientes. Eu poderia, portanto, falar de todo esse significado que tem das nossas origens no componente dos povos originários. Pois bem, além disso tudo, nós não podemos esquecer que qualquer sociedade que seja minimamente civilizada e justa, ela, ao contrário, reverencia as suas origens, valoriza os seus povos originários, entende, por exemplo, o que significa a gente ter, como o Brasil tem, essa pluralidade, essa diversidade social. Por isso essa convivência com a questão do índio, do afro, essa questão, portanto, até dos quilombolas, tem um significado extraordinário. E eu volto ao que disse antes. Quando nós vamos analisar nossa formação como nação brasileira, está aí uma das principais raízes. E é preciso que essas raízes estejam nas nossas mentes, dos nossos corações. Senão nós vamos cantar aquele canto nefasto, esse cálice de dor e de sangue, de desprezar essas minorias, de desvalorizar o outro, de não compreender essa pluralidade étnica. Portanto, é algo fundamental a gente hoje ter a coragem de dizer que na nossa história, na base constitutiva do povo brasileiro, o sentimento que temos que ter é de pluralidade étnica e cultural. E por isso é absolutamente nefasto você ver o que está acontecendo hoje, de ter um governo que diz, inclusive, que os índios estão evoluindo, porque estão, na verdade, se adaptando à civilização do branco, à civilização chamada ocidental. A grande questão indígena é, acima de tudo, respeitar o jeito de ser indígena. E aí eu tenho que contar o que vivi. Sempre tive ligação com essa questão. Quando fui constituinte, fiz parte, porque construímos inclusive a frente indígena, para valorizar exatamente essa questão fundamental das raízes da nossa própria civilização brasileira. Pois bem, a Constituição brasileira evoluiu muito nesta área, mas antes de falar sobre a Constituição, como disse, absolutamente nefasto esse propósito de fazer uma aculturação do povo indígena, de vir, como vem hoje um governo em nosso país, que cada vez mais o indígena quer ser igual a todos nós. O indígena tem o seu jeito, eu repito, de ser e precisa ser respeitado. E a experiência que tive, e volto a trazê-la nesse momento, é que durante 13 anos, ao chegar, por exemplo, na região do extremo oeste do Paraná, e participar de uma gestão na Itaipu Binacional, e criamos o programa Cultivando Guabua, dentro do programa, além de toda a questão da sustentabilidade, evidentemente também havia a questão da sustentabilidade étnica. E por isso trabalhamos com a questão indígena. Agora reconheço algumas situações críticas, como por exemplo chegar em 2013 em Foz do Iguaçu, na região do extremo oeste, e encontrar na comunidade Avá Guarani, que pertence ao grande grupo Guarani, que habitava esse país do Espírito Santo e ia até Bolívia, sul da Bolívia, e até a Argentina, compreendendo que o Paraguai é um país essencialmente guarani, é o único país essencialmente de uma grande, extraordinária riqueza do povo guarani, mas que, como disse, está no sul da própria Bolívia, em boa parte da Argentina, totalmente no Paraguai e no Brasil, seguindo do sul até Espírito Santo. O que significava, por exemplo, a utopia do Guarani, que é a busca de uma sociedade sem mal? Imaginem a gente aprofundar o que significava já naquela época a busca de uma sociedade sem mal. Será que precisaria prisões para uma sociedade sem mal? Juízes, quem sabe advogados? Precisaria falar tanto em segurança? Uma sociedade sem mal? Era uma utopia. Portanto, ensinamentos que nós tínhamos que aprender
que significava essa evolução de sonhar com uma sociedade sem mal. Mas eu volto para dizer que, infelizmente, chegando, encontramos no subgrupo Guarani, do Avá Guarani, por exemplo, 35 crianças subnutridas em São Miguel do Iguaçu, uma delas na UTI de fome. A 40 quilômetros da hidroelétrica Itaipu, num município e regiões riquíssimas. Portanto, é preciso a gente compreender essa desatenção. Pois bem, fizemos uma operação de urgência, envolvimento das comunidades, das prefeituras, mas ao mesmo tempo das próprias pastorais da criança, pastoral de saúde, e evitamos, não tivemos mais nenhuma morte, mas construímos junto com os indígenas um conselho, um comitê gestor, com eles participando com o mesmo grau de envolvimento de um diretor, de superintendentes, de prefeitos, de secretários. Em outras palavras, com isso nós evitamos, não tivemos mais nenhum caso de subnutrição. Cada comunidade teve escola, sempre escola Guarani e português, centros culturais, gravaram o primeiro DVD com os seus cantos e as suas danças e a sua espiritualidade. É preciso compreender, portanto, que tem saída. Hoje nós temos uma comunidade indígena que chega até a fornecer para a merenda escolar do município o excedente de produção orgânica que tem. Hoje nós temos mais de 10 estudantes acadêmicos que são de populações indígenas daquela região. Mas eu quero concluir para dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo uma fase tão obscura no Brasil que a nossa Constituição, que de maneira tão explícita e clara, tem um capítulo a partir do artigo 231, especialmente sobre a questão indígena, ela está sendo rasgada por este governo. Digo por quê? Porque nesse momento o ministro da Justiça, o ministro Moro, devolve 17 processos de demarcação de terras indígenas para que a FUNEA possa fazer novas iniciativas e ações no que diz respeito a isso tudo. A desatenção é tão grande que hoje nós temos uma grande população indígena que na sua comunidade existe, na sua área demarcada, mais de 400 espaços com pretensão de fazer, na verdade, esse processo que é muito preocupante, daqueles que exploram com garimpeiros, grileiros, muitas vezes até alguns pecuaristas, uma minoria mal intencionados com isso, aqueles que querem, na verdade, fazer uma exploração mineral a qualquer custo. A Constituição diz como é que faz isso. Não precisa fazer nenhum outro alarde. Inclusive a exploração minerária não está proibido na Constituição. Mas tem que ter aprovação do Congresso Brasileiro e tem que ter projeto adequado com a participação direta das comunidades, das populações indígenas, inclusive no resultado da própria extração mineral. Mas isso tem que ser feito com muito equilíbrio, tem que ser feito com muita sustentabilidade, com muita visão social, com muita visão também solidária. A especulação fundiária que está se fazendo em muitos lugares em cima de áreas indígenas, mas o grave também é que agora acaba de ser autorizado de uma organização não governamental chamada Novas Tribos, que na verdade o nome recente é Ethos 360, que é uma organização americana que está determinada, como missionários que são, de levar determinada religião, ou levar a fé deles para os povos indígenas, e especialmente aqueles que ainda não chegaram, os brancos até eles. Isso está acontecendo no Brasil. Então, em outras palavras, é preciso que a gente tenha muito presente. A cultura é uma afirmação da identidade de um povo. A cultura é um dos pilares de uma nacionalidade. Um dos eixos centrais de qualquer projeto de desenvolvimento, de um projeto nacional, de um projeto de nação, de um projeto de povo, de um projeto do Brasil, tem que colocar como uma das suas essencialidades essas origens, valorizá-las, respeitá-las, compreender que não são apenas direitos humanos, são mais até do que direitos humanos, direito à nossa própria vida.